Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Java Web Level 1. Nesta aula, você irá aprender a listar todos os contatos do banco de dados no documento agenda.jsp. Vamos analisar este diagrama e entender o fluxo deste processo. Quando o aplicativo é executado, por padrão, o documento index.html é carregado. Neste documento, ao clicar no botão Acessar, uma requisição é enviada ao servlet. Passo 1. O servlet recebe a requisição e encaminha para a camada Model, invocando o método da classe DAO responsável por realizar a listagem de contatos no banco de dados. Passo 2. O método responsável irá executar um select no banco de dados, sempre lembrando que a classe DAO é a única que consegue acessar o banco. Passo 3. O banco de dados gera a listagem de todos os contatos armazenados e devolve para o método da classe DAO. Passo 4. Após receber os dados do banco, o método irá setar as variáveis JavaBeans com a listagem de todos os contatos. Passo 5. A classe JavaBeans encaminha a listagem de todos os contatos para a camada Controller. Passo 6. E, por fim, a camada Controller redireciona a resposta para o documento agenda.jsp. Esse documento irá gerar de forma dinâmica uma tabela contendo os dados de todos os contatos armazenados no banco. Passo 7. Eu vou dividir esta aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou desenvolver os passos 2, 3, 4, 5 e 6 deste diagrama. Lembrando que o passo 1 já foi desenvolvido nas aulas anteriores. E na segunda parte desta aula, eu vou desenvolver o passo 7. Vamos lá! Vou começar esta aula no servidor de banco de dados, lembrando sempre de selecionar o banco de dados que vamos trabalhar. Vou posicionar o cursor aqui no final da linha 3 e vou pressionar a combinação de teclas Ctrl Enter. Nas aulas anteriores, nós fizemos um insert manual de um contato aqui no banco e também listamos todos os contatos. Vou posicionar o cursor no fim da linha 17 e, mais uma vez, pressionar a combinação de teclas Ctrl Enter. Temos aqui uma tabela com a listagem de todos os contatos. Vou fechar aqui este grid e vou executar um outro comando para fazer a listagem de todos os contatos por ordem alfabética. O comando é select *from contatos order by o campo nome, ponto e vírgula no final. Combinação de teclas Ctrl Enter e a gente percebe agora que os contatos foram listados em ordem alfabética. No Eclipse, na classe DAO, vou iniciar criando o método que será responsável pela listagem de todos os contatos no banco de dados. Nas aulas anteriores, nós criamos o método para inserir contato, CRUD_create. Após o fechamento da chave deste método, vou gerar um novo comentário, CRUD_read. Para fazer a listagem de todos os contatos do banco de dados, eu vou criar um método com retorno usando como referência um vetor dinâmico. Deixa eu explicar isso melhor. O banco de dados é dinâmico, ou seja, o tempo todo vão ter cadastros de novos contatos, vão ter alterações de contatos, contatos também serão excluídos, e esses dados vão sendo gerados sempre de forma dinâmica. No JavaBeans, nós temos estas variáveis ID com nome, fone e e-mail, que são usadas para armazenar temporariamente dentro do fluxo os dados que serão inseridos no banco ou os dados que serão recuperados do banco para posteriormente serem exibidos
no documento agenda.jsp. Como que eu faço para armazenar vários nomes, vários telefones e vários e-mails dentro da variável nome, fone e e-mail? Eu uso o vetor, que também é conhecido como array. Só que neste caso, este vetor ele varia de acordo com o tempo. Para usar um vetor dinâmico no Java, eu vou usar este construtor da classe JavaBeans. Atenção, é muito importante para entender o que eu vou fazer agora, ter conhecimentos em vetores e principalmente vetores dinâmicos na linguagem Java. Caso não possua este conhecimento, pause o vídeo e clique nas videoaulas indicadas nos cartões aqui em cima. Vou retornar para a classe DAO para criar um método com retorno usando um vetor dinâmico como referência. Eu vou usar o modificador public, pois esse método precisa ser visível à classe controller. ArrayList, JavaBeans, e o nome do método vai ser listar contatos. Abre e fecha parênteses, abre chaves, enter para fechar as chaves. No Java, a gente usa ArrayList para criar um vetor dinâmico. Dentro aqui do sinal de menor e maior, como referência, eu uso a classe JavaBeans. É preciso importar este recurso. Para importar, a gente usa a combinação de teclas Ctrl+Shift+O. Rolando aqui para cima, vou expandir as importações. Na linha 6, ele importou do pacote java.util o ArrayList, que no Java é usado para criar vetores dinâmicos. Aqui está gerando um erro. Se a gente pousar o mouse aqui em cima, ele explica que este método precisa ter obrigatoriamente um retorno. Ok, dentro deste método, eu vou criar o retorno, aí este erro irá sumir. Antes disso, eu vou retornar a classe controller. Dentro da classe controller, nós já temos o método listar contatos. Este método a gente criou nas aulas anteriores. Por enquanto, a única coisa que este método faz é redirecionar ao documento agenda.jsp. Eu vou remover esta linha, response.sendRedirect agenda.jsp. Vou gerar um novo comentário, criando um objeto que irá receber os dados JavaBeans. Eu vou criar um novo objeto, tendo como classe modelo um vetor dinâmico, pois os dados que serão recebidos virão da classe JavaBeans dentro de um vetor dinâmico. Para criar este objeto, eu uso como modelo a classe ArrayList. Preciso passar dentro do sinal de menor e maior a referência, que é a classe JavaBeans. Nome do objeto vai ser lista, é igual. Vou usar aqui o objeto DAO, que é o objeto que consegue acessar a classe DAO. Vou pressionar aqui o ponto. Quando a gente pressiona o ponto, a gente tem acesso a todos os métodos da classe DAO. E eu quero executar este método listar contatos. Ponto e vírgula no final. Antes de explicar melhor esta linha, a gente precisa também aqui na classe controller importar a classe ArrayList. Combinação de teclas Ctrl+Shift+O. Rolando aqui para cima, a gente percebe aqui na linha 4 que a classe ArrayList foi importada do pacote java.util. Vamos lá, vou explicar melhor esta linha 42. Tendo como referência a classe modelo ArrayList, passando como parâmetro a classe JavaBeans, criei um objeto de nome lista. E este objeto executa o método listar contatos. Este método está dentro da classe DAO. Se a gente retornar ao diagrama, este é o passo 2.
Uma questão importante que a gente vai entender melhor daqui a pouco é que, ao executar este método listar contatos, o resultado é armazenado dentro deste objeto lista. Este objeto será usado mais adiante para obter os dados do vetor dinâmico. Vou retornar a classe DAO e dentro aqui do método listar contatos, vou criar uma variável do tipo string, vou chamar esta variável de read, é igual, abre aspas, select, asterisco, from, contatos, order by nome, ponto e vírgula no final. Este comando é o mesmo que foi usado na ferramenta Workbench para listar todos os contatos. Conforme estudamos nas aulas anteriores, sempre que a gente trabalha com banco de dados, é necessário usar o try-catch. Eu vou digitar aqui try, combinação de teclas Ctrl espaço, estrutura try-catch. Caso ocorra alguma exceção, vou pedir aqui para ele imprimir qualquer exceção. E neste caso, como é um método com retorno, vou pedir para ele retornar nulo. Caso tenha dúvidas no uso do try-catch, revise as aulas anteriores. Na linha 55, vou começar abrindo a conexão com o banco de dados. Isso também foi estudado nas aulas anteriores. Connection com é igual conectar, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Também aqui vou preparar a query para o Java executar este comando no servidor de banco de dados MySQL. Isso também a gente estudou na aula anterior. Prepared statement. PST é igual com ponto prepared statement read. Esta linha vai preparar a execução da variável read que contém este comando. Select asterisco from contatos order by nome. E agora, uma novidade com relação ao uso do JDBC. Eu vou usar resultSet rs é igual pst.execute a query. Ponto e vírgula no final. Antes de eu explicar esta linha, é necessário importar este recurso. Combinação de teclas Ctrl Shift O, rolando para cima. Percebam aqui na linha 6 que ele importou este recurso do pacote java.sql. ResultSet faz parte do JDBC e ele é usado para armazenar o retorno do banco de dados temporariamente em um objeto. Analisando então a linha 58, eu criei um objeto de nome rs, usando como modelo esta classe resultSet, e este objeto ele executa a query, ou seja, ele executa o comando select asterisco from contatos order by nome. O resultado deste comando, ou seja, a seleção de todos os contatos que estão armazenados no banco de dados, é armazenado temporariamente neste objeto rs. Para exibir este resultado, eu vou usar um laço de repetição do tipo while. Deixa eu comentar aqui. O laço abaixo será executado enquanto houver contatos. Vamos lá. While, abre parênteses, rs.next, abre e fecha parênteses, fechar mais um parênteses, abre chaves, enter para fechar as chaves. rs é o objeto que a gente criou usando como modelo a classe resultSet. Esse método next está dentro desta classe modelo e ele é usado para recuperar todos os contatos do banco de dados. A gente coloca dentro dessa estrutura porque a gente não sabe quantos contatos existem lá no banco. Então, enquanto houver contatos, ele vai executar esse laço de repetição. Esta linha 58, este comando pst.execute query é o passo 3 deste diagrama. Dentro aqui deste laço, a primeira coisa que eu vou fazer é criar variáveis de apoio que irão receber os dados que estão chegando do banco. Vou comentar aqui, variáveis de apoio que recebem os dados do banco.
string id com é igual, por uma questão didática, eu vou usar os mesmos nomes das variáveis JavaBeans, rs.getString, entre parênteses 1, ponto e vírgula no final. Interpretando esta linha, criei aqui uma variável de nome id com, dentro aqui do laço while. Essa variável, através do objeto rs, recebe o primeiro campo do banco de dados. Observando aqui no servidor de banco de dados, aqui na linha 11, vou posicionar o cursor no final, pressionar a combinação de teclas Ctrl Enter. O primeiro campo é o campo id com. O segundo é o nome, o terceiro é fone e o quarto é e-mail. É assim que a classe resultSet, através do objeto rs, captura os dados que estão chegando do banco de dados. Para ganhar tempo, vou copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, string nome rs.getString2, Ctrl V, string fone rs.getString3, Ctrl V, string e-mail rs.getString4. E ainda dentro deste laço, eu vou popular, ou seja, eu vou armazenar tudo que está chegando do banco no vetor dinâmico que é referenciado dentro desse método pela classe JavaBeans. Vou gerar um novo comentário populando o ArrayList. Antes de popular o ArrayList, eu preciso criar outro objeto para poder enxergar as variáveis JavaBeans. Sempre lembrando que as variáveis JavaBeans, elas são encapsuladas. Eu só consigo acessar essas variáveis através de um objeto que consiga enxergar os métodos públicos. Retornando aqui em cima, no início do método, depois aqui da chave de abertura, vou pressionar um Enter. Vou gerar um novo comentário, criando um objeto para acessar a classe JavaBeans. Só que neste caso, este objeto precisa ser criado através da classe modelo ArrayList. Esse objeto ele vai receber de forma dinâmica os dados do banco. Vamos lá. ArrayList, dentro aqui do sinal de menor e maior, JavaBeans. Nome do objeto vai ser contatos, é igual new ArrayList. Muita atenção agora, sinal de menor, sinal de maior, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Estas questões que envolvem o ArrayList, elas são complexas, reforçando, caso haja dúvidas em ArrayList, mais uma vez pause o vídeo e clique nos vídeos indicados aqui em cima. Este objeto, então, contatos, que foi criado dentro do método listar contatos, eu vou usar dentro agora do laço while para preencher, ou seja, popular o ArrayList, que é um vetor dinâmico. Vamos lá. Objeto contatos, ponto, add, abre parênteses, new, JavaBeans, entre parênteses, id com, vírgula, nome, vírgula, fone, vírgula, e-mail, ponto e vírgula no final. Este objeto contatos adiciona nas variáveis da classe JavaBeans o conteúdo destas variáveis de apoio. Essas variáveis que eu criei aqui em cima, que recebem de forma dinâmica os dados que vêm do banco. Imediatamente após essa chave de fechamento do laço, quando não houver mais contatos para popular o ArrayList, a gente encerra a conexão com o banco de dados, comando com.close, e retorna o objeto contatos. Combinação de teclas Ctrl Shift F para indentação do código. Vale a pena aqui dar uma conferida. Percebam agora, não existe mais nenhum erro, pois dentro deste método eu gerei aqui esses dois retornos. Se a gente analisar melhor este método,
essas variáveis de apoio que eu criei e que armazenam através desse comando rs.getString representam aqui no nosso diagrama o passo 4. E esta linha 69, quando eu adiciono ao vetor dinâmico todos esses dados que estão sendo recebidos, equivale aqui ao nosso diagrama ao passo 5. Retornando ao Eclipse, vou dar um Save All. Retornando aqui a classe Controller, dentro do método contatos, este objeto lista irá receber todos os contatos que estão na classe JavaBeans. No diagrama, este é o passo 6. E é muito importante a gente fazer um teste para ver se a classe Controller está recebendo os dados desta lista antes da gente prosseguir. Vamos lá. Para fazer aqui um teste de recebimento, eu vou usar um laço do tipo for para percorrer o ArrayList. Vou gerar um comentário, teste de recebimento da lista. For, combinação de teclas Ctrl espaço. Vou usar aqui esse modelo. For int i é igual a 0, i menor, lista.size, ponto e vírgula i mais mais. A gente sempre recupera um vetor pelo índice. Todo índice do vetor começa em 0. Então, o início é 0 e a condição lista.size limita as repetições até o tamanho máximo do vetor. Sysout, Ctrl espaço, lista.get i.getIdCon. Aqui eu estou acessando os métodos públicos da classe JavaBeans. Para ganhar tempo, vou copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente muda aqui para getNome, getPhone e getEmail. Ok, vou salvar tudo. Vou selecionar o documento index.html e vou executar o servidor Tomcat. Próximo, Finish. Ele abriu no navegador o documento index.html e agora, quando eu clicar no botão acessar, ele vai executar esse fluxo até o passo 6 e no passo 6, como um simples teste de recebimento, ele precisa me mostrar os dados que estão armazenados no banco. Vamos ver se deu certo. Vou clicar no botão acessar. A gente percebe aqui no console que ele me trouxe todos os dados que estão armazenados no banco de dados. É bem importante fazer este teste de recebimento antes de prosseguir. Vou retornar à classe Controller e vou remover estas linhas do teste de recebimento da lista. Se você quiser, você pode deixar tudo comentado. Vou salvar tudo. E na próxima aula, nós vamos enviar esta lista ao documento agenda.jsp.